Paz do Senhor a todos, de volta fazendo o quê? Louvando a Deus. Tinha muito tempo que eu não vinha louvar a Deus no meu grupo. E trazendo para vocês, além de louvor, uma palavra com o nosso apóstolo Gelson Becker, né? Gostei do hino e vou trazer ele para vocês, que é um hino importante, um hino que eu gostei e sei que vocês também vão gostar. Diferente, bem diferente. Então, vamos fazer algo diferente para vocês hoje. Quem olha por fora não contempla dentro. Quem vê o sorriso não vê sofrimento. As batalhas que enfrentou, o pior é esconder o sentimento, porque muitos gente ama você. Se te ver sofrendo também vai sofrer, mas isso vai passar, é uma questão de tempo. Você vai ver. Eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto. Isso vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. Eu creio. As portas que estavam fechadas não vai mais fechar. E quem estava indo embora irá retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. Volta pro lugar. Eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto. Que tudo vai chegar, isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente. Que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. Eu creio que as portas que estavam fechadas não vai mais fechar. E quem estava indo embora e vai retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. E eu creio que as portas que estavam fechadas não vai mais fechar. E quem estava indo embora não vai retornar.
Aleluias! Agora com vocês aí o nosso apóstolo Gelson Becker. Fala aí, Gelson! A palavra de hoje está em 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 31 até o 33, até o 34. Mas eu vou contar um segredo para vocês. A ênfase mesmo está no versículo 33. Palavra de Deus que diz assim, ó. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada ou refinada, conforme a tradução que você vai ter aí na sua Bíblia. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as alturas, um lugar alto e estratégico. Versículo 33. A ênfase dessa nossa conversa e da letra dessa música. O Senhor é aquele que desembaraça os caminhos. É o Deus que abre a porta, é o Deus que opera o impossível, é o Deus que manifesta o espiritual na necessidade, no suprimento do material. É o imanente tornando-se presente, é o transcendente revelando-se. Aquele que tem fome, sede, paixão, desespero, como diria o nosso amigo Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nosso irmão mais velho, o Quírios, o nosso Senhor, o Sozo, o nosso Salvador e Redentor. Todo aquele que pede, recebe. O que bate, abre. E o que busca, certamente encontrará. Necessariamente não quer dizer que tem que ser feito uma única vez, e que isso é automático, fácil, e que não haverá ou não encontrará uma resistência emocional interior dentro de nós mesmos, nós lutando com os nossos bloqueios. Gostamos de chamá-los de demônios, mas muitas vezes não passam de hormônios. Nós lutando e resistindo contra os espíritos malignos, que não estão ao seu redor. Mentira, o salmista diz que eles estão ao seu derredor. Porque a certeza bíblica que nós temos é que ao nosso redor os anjos do Senhor acampam e recebem ordem ao nosso favor. Salmo 91 diz que ele dará ordem ao nosso respeito. Se porventura tropeçarmos, vão nos auxiliar. Ora, eu sei que existe uma teologia de imaturidade onde a pessoa busca a Deus por aquilo que ele pode fazer ou beneficiá-la e não necessariamente por aquilo que ele é. Mas essa teologia de imaturidade também não é tão imatura quanto alguns teólogos enfeitiçados por um modelo teológico que fracassou na Europa insinuam. Tá? Existe uma raiz de egoísmo nisso, sim, com toda certeza. Mas existe também uma raiz de arrogância e autossuficiência em você não recorrer a Deus para contar com o seu poder, com o seu auxílio, com a sua assistência nas pequenas coisas. Quer ver como essa arrogância, esse orgulho disfarçado de uma teologia mais sofisticada, mais elitizada está presente? Quantos aqui já oraram por um câncer, por um soro positivo, um aidético, ou uma pessoa que tomou um tiro e está em coma na UTI? Todos. E quantos aqui oraram por uma dor de dente? E quantos aqui oraram por uma unha encravada ou por uma gripe? Uma febre de 37 graus, 38 graus. Ah, não, eu não vou incomodar a Deus por uma coisa tão banal assim. A pergunta não é se Deus está se sentindo incomodado. A pergunta é se Deus é o primeiro na sua vida, ou se a indústria de farmaqueia é a primeira na sua vida, e só quando a indústria de farmaqueia não consegue corresponder ao teu problema, aí você lembra que existe um Deus. Veja como há uma maquiagem disfarçada de uma teologia sofisticada. Eu entendo que Deus deve ser adorado, exaltado em tudo aquilo que Ele é, na beleza da sua santidade. Mas o que Deus é? Princípio, né? Deus é o início, Deus é fim, Deus é tudo, Deus é o Criador, Deus é o doador do fôlego de vida, Deus é amor? É, Deus é amor. Deus é justiça? Sim, Deus é justiça. Deus é fogo consumidor? Sim, existem essas afirmações nos textos sagrados, existe esse código, Deus é fogo consumidor. Mas Deus é santo.
e adorá-lo e se aproximar dele na beleza da sua santidade, por aquilo que ele é o mais alto nível de maturidade e de coerência. O que não dispensa uma interlinearidade bíblica de Gênesis e Apocalipse, mais de 6 a 8 mil anos de pessoas que adoraram a Deus, que invocaram a Deus, que clamaram a Deus, que o exaltaram por inúmeros atributos. Atributos daquilo que ele é e atributos daquilo que ele sente prazer, gozo, alegria em fazer em nós ou através de nós. Não se preocupe muito com o que você está fazendo para Deus no seu ativismo religioso. Ele é importante e vai determinar o seu galardão. Mas preocupe-se mais com aquilo que você e eu, juntos, estamos nos tornando em Deus. Deus ele acorda de manhã preocupado com o que os filhos estão fazendo, mas muito mais do que isso, ele está focado em o quanto nós estamos nos rendendo a ele, apesar das nossas misérias, dos nossos medos, nossas dúvidas, nossas infidelidades, inconstâncias, taras, perversões, egoísmos, falsidades religiosas, e o quanto nós estamos dispostos a nos render nele para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Então o que estamos fazendo para Deus? Joia, é importante e relevante. O que estamos nos tornando dele, nos tornando em Deus, é infinitamente maior, superior e mais maduro. Poderia falar aqui sobre Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Yahvé Jiré, eu sou o Senhor da provisão. Yahvé Makadesh, eu sou o Senhor que te toco, que te santifico, que te purifico. Poderia falar aqui sobre Tsikinu Yahvé, o Senhor, a nossa justiça é. Ou por que não falarmos umas 2 ou 3 horas sobre El Shaddai, Deus Todo-Poderoso é. Deus de seios fartos que amamenta os seus filhos famintos. Talvez essa seja a tradução semântica mais radical e mais precisa da expressão El Shaddai. E as sociedades bíblicas, por equivalência dinâmica, se sentem confortáveis em traduzir por Deus Todo-Poderoso. Tem tantos atributos, tem tantas habilidades, tem tantos adjetivos esse nosso Deus, que o Salmo ele o apresenta como onipresente, onipotente, onisciente. Eu acrescento ainda um 4º atributo a Deus, onipessoal. Embora eu acredite na eleição e acredite que Deus tem um plano pré-rascunhado para mim e para você. Mas como eu também acredito na responsabilidade e na legitimidade do livre-arbítrio, acredito que o pecado humano é capaz de nos tirar da rota do GPS original, e o arrependimento mediante a fé em Jesus Cristo é poderoso para fazer o GPS recalcular a rota e nos trazer de volta para a essência, para o primeiro amor, para a simplicidade de todas as coisas. Bom, em 2 Samuel capítulo 22, 33, o autor diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Essa é a Almeida Revista e Atualizada Interlinear. Eu vou bombardear a sua mente com algumas outras versões, só para te estimular. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Almeida Revisada e Atualizada de 1993. Deus é a minha força e a minha fortaleza, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Revista e corrigida de 1969. Acho que essa é a primeira Bíblia que eu tenho que fiz a minha profissão de fé. Deus é meu refúgio poderoso. TB, tradução brasileira. Deus é a minha força e poder, ele faz perfeito e reto o meu caminho. Essa é King James Fiel de 1611. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele faz desamarrar o meu caminho, fazendo-o perfeito. Essa tradução é a Bíblia Literal do Texto Tradicional, LTT, pouco conhecida entre a comunidade brasileira, mas muito interessante. Esse Deus que me cinge de força e torna o meu caminho irrepreensível. É a BJ2 de 2002, Bíblia de Jerusalém. Acho que essa foi uma tradução ecumênica entre protestantes, pentecostais e católicos. Existe a Nova Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica usada amplamente pelos nossos irmãos romanos. Mas eu acho que essa de 2002 foi uma tradução ecumênica, se eu não me engano. Bom, poderíamos ficar citando aqui
vários textos, várias traduções, várias sociedades bíblicas por equivalência dinâmica, e poderíamos ficar aqui falando agora de palavras no hebraico para impressionar você com o nosso conhecimento. Mas nada disso muda a atmosfera da tua casa, a atmosfera da tua mente, a atmosfera do teu espírito, e nada muda o que vai acontecer essa semana. Mas existe uma chave na simplicidade da oração. Quero que homens e mulheres com os joelhos trementes, doentes, cansados, sobrecarregados, oprimidos, fatigados, quero que vocês em todo o tempo levantem mãos santas e adorem, e glorifiquem, e invoquem o nome do Senhor. Rendam o seu espírito à comunhão do Espírito Santo de Deus. E se você não sabe qual atributo de tantos atributos que existem na teologia, de tantos adjetivos, de tantos nomes bonitos que você pode exaltar, adorar a Deus, que em 6.000 anos de história de judaísmo, 2.000 anos de cristianismo, eles invocaram a Yahvé, eles invocaram Baruch Hashem, eles invocaram Adonai, eles invocaram Deus Pai Todo-Poderoso, eles invocaram o Deus Nosso Senhor Jesus, o Cristo, o qual o enviou na plenitude do tempo para que morresse e nos substituísse na cruz do Calvário, para que uma grande família de muitos filhos nascidos a partir da fé, nascidos a partir do Espírito que recria em Cristo Jesus, fizesse então a igreja se espalhar pelo planeta Terra. Aquele que veio na qualidade de unigênito do Pai, ressuscitou na qualidade de primeiro filho, primogênito de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. Esse Deus que é difícil explicar, mensurar, colocar num laboratório científico, esquartejá-lo, dessecá-lo. Esse Deus que é maior do que o tempo e o espaço que estão na palma da sua mão, mas que obedece ao comando da palavra da sua voz. Esse texto que ama e que exerce juízo. Esse Deus que sonda os corações, sonda o intelecto, sonda o secreto. Esse Deus é o Deus que se apresenta em 2 Samuel 22:33 como Deus que vai abrir os caminhos essa semana, vai abrir os caminhos essa noite, vai abrir os caminhos nesse instante. O Deus que desembaraça os teus passos. Se Deus se apresenta como uma pessoa que abre caminhos, é óbvio que na mitologia, no paganismo, na tradição folclórica de outros povos, de outras culturas, inúmeras outras personificações de semideuses ou de divindades idólatras pagãs também vão se apresentar tentando substituir essa função que Yahvé, Adonai, o Eterno, Baruch Hashem, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo está se apresentando em 2 Samuel 22:33. Então, se você ler, estudar agora filosofia asiática, filosofia africana, você vai encontrar inúmeras personificações. O tempo não me permite ficar aqui esquartejando tudo isso, até porque o propósito dessa live é estimular a sua fé para segunda-feira. Você abrir essa semana debaixo de uma nuvem de glória, debaixo de um resultado de uma atmosfera de destravar, de romper, de abrir e receber, de glorificar e agradecer a Deus pelos resultados. Não é uma aula de antropologia de missões, mas você já deve ter ouvido falar, seja na filosofia, na mitologia angolana, ou dos nossos amigos que contribuíram muito com a formação da psique e do folclore brasileiro vindo do Congo. Talvez você tenha vindo de alguma religião de matriz africana e já tenha ouvido falar sobre uma personificação conhecida no folclore brasileiro e nesses meios, principalmente de tradição e ordem hermétrica religiosa africana, como tranca-rua. Tranca-rua seria a antítese do que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo 22:33. E antes de você sair falando mal de quem professa uma fé diferente da sua, reafirmando o seu fundamentalismo evangélico e destilando algum tipo de ódio, raiva com um cunhado, com um primo, com uma sogra, com um vizinho, com um amigo, com um aluno na sala de aula ou um companheiro no ambiente de trabalho que adora ou que cultua ou que faz algum exercício de fé a essas personificações africanas, entenda, Deus o ama. E no amor não existe fundamentalismo e não existe briga. No amor existe perdão, reconciliação e entendimento. O apóstolo João já descobriu isso e disse: o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu não quero estimular o ódio nem a briga, muito menos a competição ou a imaturidade religiosa. Eu quero dizer a você que
eles têm uma tradição familiar e uma ordem hermética diferente da nossa. Se Jesus quiser se revelar a eles como um dia se revelou a mim e a você, você não sabe se todos eles são eleitos. Mas se isso acontecer, vai ser ótimo. E se não acontecer, você vai os respeitar, os amar e se relacionar com maturidade como qualquer outra pessoa. Se existe uma personificação mitológica, seja ela idólatra, pagã, ou seja ela simplesmente de um folclore, de uma tradição oral familiar diferente da sua, da nossa, do cristianismo ocidental, que fecha os caminhos, existe um Deus que se apresenta em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, dizendo: invoca-me, adora-me, chama-me, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu rochedo, eu sou a tua coluna forte, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou a resposta da tua necessidade. Eu sou o Deus que vou na tua frente e desembaraço todos os grilhões. Por fim, para começarmos a caminhar para o encerramento desse nosso raciocínio. Sabe o que está dando errado na sua vida por causa de alguém que invocou o tranca-rua com inveja e ciúme contra você numa encruzilhada à meia-noite? Ou será que o que está dando errado é por causa da tua imaturidade, da tua falta de comunhão, falta de intensidade, falta de vida no altar com o Senhor? E essa atmosfera mal resolvida de santidade e comunhão com Deus deu a esses invejosos, ciumentos, que te odeiam lá no ambiente de trabalho, lá na universidade, lá na escola, ou mesmo no meio da parentela familiar, deu a eles a substância que eles precisavam para te sabotar. Pense nisso, porque é mais fácil botar a culpa no objeto de culto do outro do que assumir a nossa responsabilidade pela imaturidade, falta de constância, falta de violência profética na nossa individualidade com o Senhor. Não importa se oferecer uma galinha na encruzilhada, um boi, um pterodáctilo. Só importa o quanto você está disposto a se unir conosco a esse Deus, fazer dessas canções uma oração, uma poesia musicalizada e reconhecer o Deus absoluto, seja ele qual for a cultura, o nome, a tribo, a tradução oral. Esse Deus, ele quer se mostrar a você como o desbloqueador de bloqueios, o abridor de portas, o ativador de caminhos, o desembaraçador. Porque no Novo Testamento nós vamos ver o autor do livro de Hebreus dizendo que por causa do nosso pecado, da nossa amargura, da nossa dificuldade ou resistência em perdoar aqueles que nos ofenderam, nos agrediram, nos machucaram, a nossa resistência a oferecer a eles o perdão que eles não merecem, mas o nosso esquecimento de que um dia nós também recebemos um perdão que nós não merecíamos, e Ele nos amou primeiro, e Ele nos perdoou sem merecermos ser perdoados. Agora nós só queremos perdoar quem primeiro massageia o nosso ego. O autor do livro de Hebreus diz que temos que abandonar esses embaraços e correr a corrida da fé. E correr aceleradamente para a coroa da vida eterna, para cumprir uma identidade e um propósito e um destino eterno em Deus. Então, existe um Deus que no Antigo Testamento diz: conta comigo, eu vou na tua frente e desembaraço o seu caminho. E existe um autor do livro de Hebreus, alguns dizem que é Apolo, eu particularmente creio que é o apóstolo Paulo do Novo Testamento, que diz para tirarmos esses enroscos das nossas pernas. São arames enfarpados emocionais, são cordas, são ataduras, são feridas, são esparadrapo das trevas, da falta de perdão, da falta de reconciliação, da falta de amor, da falta de misericórdia, da inveja, do ódio, que sofremos e que absorvemos ao invés de vomitarmos aos pés da cruz. Não importa a tragédia que você sofreu, o pecado que você foi vítima, ou a tragédia que você praticou, o pecado que você foi o agente causador, o provocador da iniquidade. Em todos os casos de vítima e de agressor, existe um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o qual lava, purifica, vivifica, ressuscita e muda
a frequência, muda a atmosfera, troca a energia, troca as vestes de vergonha, humilhação, iniquidade, vestes de suicídio, vestes de depressão, vestes de morte, vestes de falência, vestes de bancarrota, vestes de sem esperança, por vestes de luz, vestes coloridas, túnica nova, armadura de guerra polida. Eu te abençoo com essa palavra e oro para que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, o Deus absoluto, se revele a você, abrindo todos os caminhos, e que essa semana seja uma semana diferente, e que as próximas horas sejam horas de resposta e visitação da glória de Deus, que a partir dessa palavra, dessas canções e dessa reflexão sobre o código do texto sagrado que foi apresentado a você, você experimente Deus de uma forma solucionadora de problemas. E isso não é egoísmo, isso não é maturidade. Maturidade e egoísmo é recorrer a Deus apenas para preencher e saciar a fome do nosso ventre. Isso é egoísmo. Mas além de adorar a Deus na beleza da sua santidade, também recorrer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não só quando a indústria de farmaqueia fracassa, mas no início, pondo ele em primeiro. Seja para provisão financeira, para uma porta de emprego, para um contrato que precisa ser assinado, uma comissão ser paga, ou para que o Senhor se regozije, publicando testemunhos físicos de mudanças de realidades e de atmosferas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu ministério, na sua igreja local, na sua nação, na sua geração, nesse tempo. Tudo isso é testemunho para louvor e glória do Senhor. Eu sei que essa glória não é minha, sei que essa glória não é sua, mas para a glória do Senhor, a materialização de um caminho aberto e uma solução impossível, seja no mundo da jurisprudência, uma causa no cartório, na justiça, ou seja no mundo da fofoca, da vizinhança, da doença, no leito do hospital. Você que está assistindo esse vídeo agora dentro de um presídio, dentro de uma penitenciária, dentro de uma delegacia, não importa o tamanho do erro que você praticou, seja você vítima, seja você o agente causador e responsável pela iniquidade, pelo pecado. Deus que desembaraça os caminhos, está desembaraçando a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu espírito de toda energia contrária, para que você possa correr a carreira da fé. Te abençoo em nome do Senhor Jesus. Não perca essa canção. Faça dela uma oração poderosa em nome do Senhor Jesus. Anjos do Senhor, vão na frente, abrindo os caminhos desse homem e dessa mulher que está assistindo essa live e fazendo dessa música a sua oração. Te abençoo para a glória de Jesus. Olha por fora, não contempla por dentro. Quem vê sorrisos, não vê sofrimentos. As marcas e batalhas que enfrentou. E o pior é esconder sentimentos. Porque tem muita gente que ama você. E se te ver sofrendo, também vai sofrer. Mas isso vai passar, é uma questão de tempo. Você vai ver. Eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto. Isso vai Chega, isso vai passar. isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. Eu creio que as portas que estavam fechadas não vai mais fechar. E quem estava indo embora e vai retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. De volta pro lugar.
sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto. E tudo vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Que apesar dos pesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. As portas que estavam fechadas não vai mais fechar. E quem estava indo embora irá retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. Em volta pro lugar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente. E apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente. Quem prometeu não mente. Quem prometeu não. As portas estavam fechadas, não vai mais fechar. Que quem estava indo embora irá retornar. E com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. De volta pro lugar. Suas mãos e adore a Deus. E creia, tudo vai voltar ao seu lugar. Amém. E até a semana. Que vocês tenham uma semana abençoada. Amém. Tchau. Com Deus.